os substantivos. Vamos falar então aqui, começar a falar sobre a derivação. O que que é isso? Bom, no hebraico, os substantivos, eles são divididos, quanto à origem, em três classes. Então, a primeira classe, são chamados substantivos primitivos, ou seja, não se identifica a origem dessas palavras. Então, tem alguns exemplos aqui. Eu tenho ave, eu tenho ave que é pai, né? Você vai perceber que são palavras bem fundamentais, né? Ave é pai, iad é mão, laila, noite, yom, dia, dam é interessante, sangue, dam é sangue, que não tem nada a ver com a tribo de Dan, que é com N, que é com Nun no final. Ben, que é filho, P, boca, M é mãe, Shem, nome. Então, você vai perceber que existem essas palavras que elas são bem básicas em qualquer tipo de vocabulário e realmente não se identifica a origem desses substantivos, tá? Então, eu li aqui novamente, ó, ave, pai, iad, mão, laila, noite, yom, dia, dam, sangue, ben, filho, P, boca, M, mãe, Shem, nome. A segunda classe aqui, no que diz respeito à derivação, é a grande maioria. Ou seja, em regra, o substantivo, ele deriva de um verbo. No hebraico é assim. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, davar. Davar significa palavra. Davar vem do verbo diber, que é falar. Perceba que as consoantes são as mesmas, ó. Eu terei mudança no que diz respeito à vocalização, mas as consoantes são as mesmas. Eu tenho o dalit, o vet e o resh. Davar, que é palavra, tem origem no verbo falar, dizer, que é diber. Aqui esse verbo, até a gente não estamos estudando o verbo, mas já adiantando, o verbo hebraico, a forma básica dele, que é a forma que você vai encontrar em dicionário, é a terceira pessoa do singular, ele. Então aqui, ele falou. No português, por exemplo, quando nós procuramos um verbo no dicionário, nós encontramos ele no infinitivo, né? Cantar, dançar, comer. No hebraico não é assim. No hebraico, a forma mais básica do verbo é a terceira pessoa do singular, do kala. Ser uma espécie de presente. Então, ele falou, passado, perdão. Ele falou de ber, tá? Então, por exemplo, aqui, petar. Peta é porta. Essa palavra aqui, peta, é porta, que tem sua origem pata, que é patar, é abrir, patar, abrir. Perceba que são as mesmas consoantes, por isso que nós dizemos que uma deriva da outra. Encontra aqui, ó, zera. Zera é semente. Semente, zera. Palavra muito importante, aí tanto a semente literal, né, como alimento, como plantação, mas também o zera no sentido de descendência, né, a semente de Abraão, por exemplo. Então, zera é semente. Zará é semear, é o verbo. Ele semeou. Eu tenho aqui, ó, tikvá. Tikvá é esperança em hebraico, uma palavra muito bonita. Tikvá, esperança. Tikvá Israel, a esperança de Israel, Tikvá, que se origina do verbo esperar. Perceba aqui que eu tenho um tave a mais no início, né? Mas perceba que a raiz aqui, ó, é o kof, o vav e o re. Inclusive, é uma das poucas vezes que você vai encontrar o vav como uma consoante, de fato, e não como uma vogal, né? Então, aqui eu tenho tikvá do verbo cavar, ok? Dependendo do dicionário que você compra, que você estuda, tem uns dicionários mais aprofundados, que quando você acha a raiz, então você vai lá na raiz, essa raizinha aqui, ele traz todas as palavras que derivam lá no texto hebraico.
certo? É interessante isso. Então, tem aqui, por exemplo, Meller. Meller, vocês já sabem, é rei. Meller vem de malar, que é ele reinou, que é o verbo reinar, governar, né? Então, Meller, malar, perceba que as consoantes são as mesmas, eu só tenho mudança nas vogais. Eved. Eved é servo. Eved, servo. Avad, trabalhar, servir. Aqui, off. Off é pássaro. Pássaro, o gênero, né? Pássaro. Até mesmo um ser alado, aí, dependendo do contexto. Off. Que vem de uf, o verbo voar. Ok? Então, no que diz respeito à derivação, ou seja, de onde surge o substantivo, eu tenho aquela classe que é uma exceção, são poucas palavras onde você não encontra aí uma origem, não se conhece a origem. E como eu disse, você vai perceber que são palavras bem básicas, né? Noite, dia, partes do corpo, como mão, boca, sangue, membros aí da família, pai, mãe, irmão. Mas a grande maioria dos verbos hebraicos, dos substantivos hebraicos, são derivados de verbos, ok? A terceira categoria aqui no que diz respeito à derivação, certo? São substantivos que derivam de outros substantivos. Então, tem aqui, ó, Reshit, que você já conhece, né? Lá do Gênesis, Bereshit, né? Reshit, que é princípio, início, deriva de Rosh, que é cabeça. Ou seja, um substantivo derivando de outro substantivo. Ok? E sempre você vai perceber o quê? Talvez a parte de hoje mais importante de todas é a regra no hebraico é que a palavra ela é triconsonantal. Ela tem 3 consoantes. O que vai mudar de uma palavra para outra, para o verbo, de um substantivo para o verbo, para o adjetivo? Se mantém essas 3 consoantes, e o que ocorre é a mudança de vogais e acréscimos. Então, por exemplo, Rosh é a raiz, que é a cabeça. De Rosh para Eshit, o que eu tenho? Eu tenho uma mudança vocálica e acresceu um tav no final. Mas você vai se habituar com o hebraico, vai perceber muito forte essa questão da raiz triconsonantal. Então, por exemplo, aqui repetiu, tá? Sem querer, mas pega aqui, ó, boker. Boker. Boker aqui é boieiro, aquele que cuida do gado. Então, Amós, ele fala que ele era um boieiro, né? Alguém que cuidava dos bois. O boker, ele deriva de bacar, que é gado. Então, um substantivo oriundo de outro substantivo. Mas você percebe a raiz. Qual que é a raiz aqui? O bet, o kof e o resh. Aqui, no caso, não houve acréscimo algum, apenas mudou a vocalização. Então, aquele que cuida do gado é o boieiro, né? No português, aquele que cuida da vaca é o vaqueiro, né? Mais ou menos nessa ideia. Então, aqui, por exemplo, eu tenho corem. Corem é o vinhateiro, aquele que lavra, trabalha, colhe a uva, trabalha na vinha. Corem, que vem de Keren. Keren é vinha. Então, você vai perceber novamente a mesma raiz triconsonantal. No caso aqui é o Kof, o Resh e o Mem. Então, você começa a identificar, principalmente lidando com dicionários e lidando com o texto bíblico, essa derivação. Então, pegar os gentílicos, né? Então, por exemplo, aqui, o que eu tenho aqui? Ó? Israeli. Israeli. Israeli vem de Israel, ou seja, é o israelita. Israeli, Israel, certo? Por exemplo, eu tenho aqui Mitzri. Mitzri vem de Mitzrayim. Mitzrayim é Egito. Mitzrayim
Egito, o Mitzri é o egípcio. Perceba essa derivação aqui, ó. A raiz aqui é o Mem, Tzadi, Resh. Aqui é o Yud, o Sin, Resh, Aleph, Lamed. Aqui nós fugimos da regra da raiz triconsonantal, até porque aí onde entra os estudos e vão trazer aqui que Israel, a palavra Israel, o príncipe de Deus, é um composto, né? É daí que foge, porque foge da regra do triconsonantal, ok? Entendido até aqui? Então, isso é muito importante compreender essa dinâmica triconsonantal no hebraico. Então, Deixa eu te falamos perguntar aqui. uma coisa, Sim, professor. sim, pode Esse fazer. querem aqui tem a ver com o querem a filha de Jó, não? Sinceramente, eu teria que ver. Ah, Você vai lembrar aí, é no finalzinho, né, que é aparece, no né? finalzinho, Deixa eu no pegar aqui. capítulo 42 de Jó. Peraí que eu já te falo. E eu perguntar outra coisa, do Davar lá e Debir, o nome Débora, é a raiz de Davar ou não tem nada a ver? Sim, sim, tem a ver. Tem a ver sim. Débora, aham, abelha. Aí eles vão falar que é por causa do barulho da abelha, né? Zzz, Ah, é? é, Ah, tá. bom, mais ou menos nessa ideia aqui. Deixa eu só achar o Jó aqui. Peraí. 14:37. Vamos lá, vamos lá. Iov, né? Jó é Iov no hebraico. Bom, eu achei aqui o Jó. Você me fala aí exatamente aí, se tiver tá fácil aí ou não? Ah, não, já achei aqui. Veshem, Rash, Elishit, Keren, Rapur. Keren Rapuk, né? Que seria, eu acho, em português, né? Não, não, é outra É, palavra. querem. Ah, tá. Aqui no caso, Keren é o Kuf, um Resh e um Nun no final. Keren, né? Ah, tá, tá. Ah, Tá? tá, ok. Mas Então, muito bom, uhum. muito bom. Então, Corem seria o vinhateiro, o Kerem, a vinha. Ok? Tranquilo até aqui? Isso é muito importante quando, volto a dizer, quando você começa a procurar palavras no dicionário, tá? Entender isso aí. Vamos falar de gênero, masculino e feminino. A única maneira, aqui, ó, a única maneira de saber qual o gênero de um substantivo é a consulta ao dicionário. Assim, nós temos algumas regras, mas vamos perceber que é, basicamente você tem que decorar, né? Você vai se habituando e vai decorando. Então, e nisso, o substantivo masculino ele é mais complicado, porque ele não tem um esquema, não tem uma regra fixa. No feminino, nós já temos aqui algumas orientações. Logicamente, aqui, ó, primeira regrinha aqui, né, no que diz respeito ao feminino. Logicamente, que o que se refere a pessoa ou animais do sexo feminino são palavras femininas. Então, por exemplo, eu tenho aqui mãe, bat, filha, Isha, mulher, Malka, rainha. Lembra do Meller? Meller é Mem, Lamed, Kuf. Malar, ele reinou, verbo reinar. E aqui eu tenho Malka, rainha. Sussá, égua. Então, eu vou seguir essa lógica aí. Se a palavra hebraica está se referindo a um ser, seja uma pessoa, seja um animal feminino, a palavra também será feminina. Segunda regra é o seguinte, isso aqui é interessante. Normalmente, o substantivo que termina com re é feminino. Então, por exemplo, seria o a, né? Então, por exemplo, Adamá, terra. Terra é feminino em hebraico. Berremá, faltou um tsere aqui, tá, gente? Berremá. Berremá seria um gado grande, vamos dizer assim, né? Um animal grande, berremá. É feminino. Você vê que no português já não é. Orlá. Orlá, aqui é um kamitz hatuf. Orlá é comida. Orlá, comida. Então, são palavras femininas. Yabachá, que é terra seca.
né? Você vê ali no Gênesis quando diz para se criar a terra seca, né? E houve, melhor dizendo, terra seca, quando houve a divisão ali, né, das águas, surgiu a terra seca, e abaixar. Então, abaixar significa terra seca. Uma palavra no hebraico é feminina. Shana, que é ano, né? Shana, ano, também é uma palavra feminina. Veja que em português ano é masculino, lá no hebraico, Shana, ano, é feminina. Torá, a Torá, né? A Torá, a instrução, a Torá é feminina. Então, normalmente, Kamitzre no final significa que a palavra é feminina. Ok? Terceira regrinha aqui. Alguns substantivos se tornam femininos quando se adiciona o Kamitzre, a forma masculina. Então, exemplo, Meller, Malka. O que eu fiz aqui? Peguei a raiz Meller, acresci o Kamitzre. E houve toda uma mudança vocálica. Meller, Malka. Navi. Navi é profeta. Eu acrescento Kamitzre, Nevi-A. Nevi-A profetiza. Então, Kamitzre vai fazer esse papel que seria no português aí, comparando o A, né? Vamos ver. Leão, leoa, né? Gato, gata. Seria mais ou menos essa ideia. Então, aqui, ó, nar. Nar. Nar é jovem. Um rapaz jovem. Nar. Nara, uma moça jovem. Ok? Nar, jovem, o rapaz. Nara, jovem, a moça. Sus. Sus, cavalo. Acrescento Kamitzre. Sussá, égua. Sar. Sar é príncipe. Sará, princesa. Não tem Sara, esposa de Abraão? Princesa? Sará. Então, Sar é príncipe. Sará é princesa. Daí onde vão falar que, por exemplo, Israel tem isso aqui, né? Que seria o príncipe de Deus. Ele foi como um príncipe de Deus, né? Acrescento El, Sarel, só que tem o Yud, Israel, né? Ok. Outra regrinha aqui, em relação ao substantivo feminino. Lembrando que o substantivo masculino não existe regra. Basicamente, eu tenho que saber, eu vou conhecendo o substantivo, pressuponho que ele seja masculino. Certo? Tem no Kamitzre, no final, esse A no final, teoricamente é feminino. Outra regra, vamos ver agora, é o TAV. Normalmente, substantivo terminado em TAV são substantivos femininos. Então, por exemplo, eu tenho aqui Ahot. Ahot é irmã. Irmã. Ar. Só o Ar, que é o Aleph e o Re, o Aleph e o Het, perdão. Ar é irmão. Ahot, irmã. Dat. Dat. Dat é testemunho. É feminino. Ok? Et é tempo. Feminino. Bat é filha. Aí também no português é feminino, né? Emet, verdade. Emet é verdade. Emet, feminino, uma palavra que no hebraico também é feminina. Delet. Delet é porta. Porta, delet. Hatat, palavra muito importante. Hatat é pecado. Hatat, pecado. Perceba que pecado em hebraico é feminino. A palavra é feminina. Keshet, arco. Perceba que arco, olha só, em hebraico é uma palavra feminina. Keshet. Berit. Berit, que é aliança, é feminina. Demut. Demut é semelhança, né? Quando Deus faz ali a mulher, né? A semelhança do homem. Demut. Perceba que também é uma palavra feminina. Malekut. Olha que interessante. Eu tenho Meller, tem Malka, que é rainha, tem vem todos do verbo malar, né? E aqui tem Malkut, que é o quê? Reino. Malkut é reino. Pega aquela raiz, ó, Mem, Lamed, Kaf. Acresceu aqui Ut. Malkut é reino. Perceba que no caso aqui é uma palavra
feminina, ok? She'erit. She'erit significa resto. Parece muito ali nos profetas, né? Quando se fala ali que deixariam Isaías, né? Deixariam o resto do povo ainda, tal. Deus traz a condenação, a sentença, mas sempre com a palavra de esperança, né? Um resto, né? Então, She'erit seria. Então, são exemplos de palavras femininas. E esse feminino é identificado pelo fato do tave aparecer no final da palavra. Ok? Muito bem. Isso é importante, porém, conforme você vai lendo o texto hebraico, o contexto, você vai percebendo o restante da frase, também já vai assinalar, porque, logicamente, existe uma concordância, né? Se eu tenho substantivo feminino, o restante da frase ali, os demais elementos vão concordar e serão femininos, né? Mas são regras importantes para você entender essa dinâmica, ok? Então, o que eu trouxe para vocês hoje? Essa parte de gênero e derivação. Volto a dizer, o mais importante hoje é entender essa dinâmica da derivação, perceber que existe o que nós chamamos de raiz triconsonantal, ok? E nela eu tenho, então, a inserção de vogais e tenho o acréscimo de prefixos e sufixos. E daí vão se tornando adjetivos, verbo, substantivos, o plural, o feminino, a conjugação verbal, tudo a partir desta raiz triconsonantal, logicamente com exceções de palavras que não têm essa raiz, mas em regra, e principalmente a gente vai perceber palavras estrangeiras que estão no texto bíblico, que não são hebraicas, essa questão de ter duas consoantes na raiz, ou quatro, ou cinco, porque o hebraico, vamos dizer assim, o hebraico mesmo, raiz, ele tem por característica principal, vamos assim dizer, a raiz triconsonantal. Ok? Perfeito. Alguma dúvida até aqui? Certo, muito bem. Bom, basicamente isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Eu gostaria agora de dar uma olhada aí no que vocês têm feito, né? A Glória compartilhou aqui uma dúvida de exercício. Eu quero também dar uma lida aqui no texto hebraico com vocês. Deixa eu pegar aqui, abrir a Bíblia. Pegar aqui. Vou pegar Êxodo, começar o Êxodo aqui. Alguém aí está lendo algum texto específico da Bíblia? Ou está ainda dando continuidade ali no Gênesis? Como é que está isso aí? Eu estava pegando Salmos. Salmos, legal. O Salmo, ele ajuda muito. Até pela Estava familiaridade. pegando esses salmos mais conhecidos para ajudar, para ficar mais familiarizado mesmo. Isso que eu ia falar, justamente pela familiaridade com alguns salmos mais conhecidos, a gente tem mais facilidade na leitura. Vou pegar aqui o Êxodo 1, vamos começar o Êxodo, né, o Shemot, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos fazer assim, ó, eu vou pedir pro Livelton ler o primeiro versículo aqui. Quero ver como é que está a leitura de vocês, essa fluência da leitura. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Peraí. Isso aqui. Deixa eu até aumentar mais um pouquinho. Isso. Ficou muito grande. Aqui dá. Vamos lá. Vamos lá, Elivelto. Quero ver como é que está essa fluência na leitura de vocês. Isso é Peraí que importante não nesse... apareceu aqui ainda. Não apareceu? Não, peraí, deixa eu minimizar a tela e voltar. Vê se aparece. Ah, Os agora demais estão apareceu. vendo?
Apareceu? Ok. Então vamos lá. Aqui nós temos o Êxodo 1, né? Que seria o Shemot, Perek, Aleph, né? Vamos lá. Esse é o primeiro versículo aqui. Vamos lá. Faça a leitura aí, vamos ver como tá. Ordem de leitura. Esse é um. Começa aqui, ó. Tá vendo aí? Tô vendo. Na. Nalô? Não, Esse não é um num? não, Vav. Vave. Valô. O que tá debaixo do Vav aí? Um E. Exatamente. V. Velô? Não. Você não tá treinando a leitura, né? Não, essa semana passada eu dei uma escorregada aí. Não. Vamos ver como é que tá o Valdenir aí. Vamos lá, Valdenir. Eu também não estou treinando, professor. Ok. Vamos ver a Glória. Vai lá, Glória. Versículo 1 aí. Veler, Uhum. Shemot, Uhum. Benei? Como é Binei. que fala? Binei. Aham. Binei. Aham. Benei. É, e Israel, Perfeito. Ha, Habaim, Isso. Habaim, Mitzeraimach, Isto. Perfeito. Et, e Yaakov, Perfeito. Yaakov. Aham. Yaakov, Ish, Ishi. o V, o veito, Isto. o ba, baô, Baú. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, ó, vocês têm que treinar, gente, a leitura, a fluência da leitura. Então, vou fazer o seguinte, vamos ler, eu vou ler com vocês, aí vocês vão fechar o microfone, né, senão vai... Eu vou lendo aqui bem devagar, vocês vão repetindo, tá? E depois eu faço a tradução. O importante, é muito importante vocês treinarem a leitura, ainda que não deixe a tradução para depois, para desenrolar a língua. Então, vamos lá, ó. V, L, Shemot. Eu tô falando, vocês vão repetindo, tá? Ouça a tua voz falando. Você tem que se habituar com isso. Vamos lá. VL, Shemot, Bnei, Israel. Rabaim, Mitzrayma, Et, Yaakov, Ish, Uveito, Baú. De novo, vamos lá. VL, Shemot, Bnei, Israel. Rabaim, Mitzrayma, Et, Yaakov, Ish, Uveto, Baú. Ok, então vamos lá. O que está falando aqui, ó? Ve'ele Shemot Binei Israel. E estes, né? Lembra que o Vav no início, ele sempre, você pode traduzir assim seguramente como E. Ainda que no português, dependendo, não vai ficar tão elegante, mas você mete um E aí. Ve'ele, então é E. L, são estes. Essa estrelinha aqui em cima do Aleph é para mostrar que aqui está a ênfase. L, não L, L. PL, então, estes. Aí tem o verbo estar no plural, né? Porque
estamos falando de plural, que é implícito. Ve'ele, e estes são. São o quê? Shemot, nomes. Lembra que nós falamos de Shem, que é nome em hebraico, e é uma palavra feminina. Aí nós temos o plural, Shemot. Tave no final também é feminino. No singular é feminina, no plural é feminina. Então, nome, ou nome, aqui no caso nomes, então, são estes, e estes são nomes, Binei Israel. Isso aqui, essa expressão, gente, aparece assim, excessivamente na Bíblia. Binei Israel, os filhos de Israel. Ben, filho, certo? Banim, filhos. Aqui juntando filhos de Israel, que é o construto, vocês vão aprender depois, fica Binei Israel, filhos de Israel. Então, são estes os nomes dos filhos de Israel. Ve'ele Shemot Binei Israel. Ve'ele Shemot Binei Israel. Ve'ele Shemot Binei Israel. Ok, aqui eu tenho a metade do versículo, lá em cima do Aleph aqui, ó, 2 pontinhos, me mostrando que tá na metade. Não, perdão, não é isso aqui não. Esquece que eu falei. Aqui é a ênfase, Israel, ok? Ok. Eu tenho aqui Rabaim. Rabaim significa os que saem, ou os que saíram. Eu tenho um artigo aqui definindo a situação. Ra, que vocês já sabem, né? Que é o kamet, o re com o patá e o daguechezinho na consoante, né? Então seria, como eu tenho plural, os, né? Baim é o verbo sair, tá? Perdão, entrar. Então, os que entraram são o nome dos filhos de Israel, os que entraram. Entraram onde? Mitzraima. Mitzraima. O que eu tenho aqui? Eu tenho Mitzraim, que é o Egito, certo? Perceba que eu tenho uma ênfase aqui, ó. Esse sinalzinho me diz que eu tenho uma ênfase no Resh, Mitzraima, certo? E vocês vão aprender depois que esse Kamitzre no final significa direção. Então, que entraram para o Egito. Mitzrayim, ok? Então, o que eu tenho aqui? Ver Ele Shemot Binei Israel. Rabaim Mitzrayim. Ou seja, esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Et, que é aquela partícula que liga no verbo, né? Que eu compartilhei com vocês já. Et Jacó, né? Que é aqui, ó. Descendo aqui. Yaakov é Jacó. Grava bem. Yaakov. Assim como tem muito Benei Israel, também tem Benei Yaakov, os filhos de Jacó. Yaakov. Então, ou seja, está falando de quem aqui? Esses são os nomes dos filhos de Israel que saíram, que entraram no Egito. Ou seja, Jacó, e diz aqui, Ish é homem, né? Vocês sabem que Ish é homem. O homem, o vetor e sua casa. Né? Novamente eu tenho o Vav, só que aqui, aquela regrinha, como o Vav é estante do Bet, que é uma labial, então ele vira um Shurek. Então, Bet é casa, Betou é um sufixo, que significa dele, né? E a casa dele. No português mais correto, e sua casa. Então, Jacó, né, homem, e sua casa entraram. Então, Jacó entrou com a sua casa, ok? Aí agora começa a lista de nomes. Por isso que, inclusive, Êxodo em hebraico é Shemot. Então, olha só, vamos lá. Reuven. Reuven, ou Ruven, é Ruben. Ruben. É o filho de Jacó, Ruben. Tribo de Ruben, os Rubenitas. Ruven. Shimeon. Shimeon. Simeão. E aí vai a sequência. Levi, aqui, Levi, né, dos levitas, né, a tribo uma das mais conhecidas. Levi. Rudá. Lembra do Vavizinho? E Judá. E aí tem aquela regrinha que ele puxa o Hirik.
certo? Yud deixa de ser uma consoante, que seria Yehudá, ele deixa de ser uma consoante e torna-se uma vogal aqui. Então, Virudá, ou seja, Ruben, Simeão, Levi e Judá. Vamos continuar aqui até terminar os nomes, rapidinho. Ishahar é Issacar, né? Você vê que muda bastante para o português, né? Issachar, não, na verdade, Issachar, então, Issacar. Zevulun é o Zebulon. O Benjamim, novamente eu tenho o Vavizinho aqui, ó. E Benjamim, que é Benjamim. O Benjamim, que é Benjamim. Terminando a lista, Dan, a tribo de Dan. O Naftali, né? Então, tranquilo, a tribo de Naftali. Gad. O Asher, perdão, Asher, ou seja, novamente o Vavizinho terminando, né? Asher, que é a tribo de Aser. Okay, então, vamos lá, versículo 2 aqui, de novo, ó. Ruven, Shimeon, Levi, Yehudá, Issachar, Zevulun, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Asher. Então, de novo, olha só, versículo 1. Ve'ele Shemot Bnei Israel, Rabaim Mitzrayma, Et Yaakov, Ishu Veto Baal. Aí vem o nome dos filhos. Reuven, Shimeon, Levi, Yehudá, Issachar, Zevulun, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Asher. Perfeito? Ok. Muito bem. Então, pessoal, basicamente, o que é importante agora, porque veja bem, vocês aprenderam ali o alfabeto, a vocalização, aprenderam algumas regrinhas aí de pontuação, estamos entrando aí nos substantivos, só que se vocês não destravarem a mente, lendo e falando e ouvindo, realmente você não vai conseguir concatenar as ideias. E vai se tornar contraprodutivo. Então, que eu aconselho vocês? Apesar de toda a correria, pega aí por dia um versículo para ler. Para ler. Não precisa traduzir, para ler. Pega e leia. Porque você começa a destravar a leitura. E eu volto a dizer, a maior dificuldade do hebraico é a leitura, porque é outro alfabeto, outra pronúncia, outra forma de se dizer. É muito diferente do português. Certo? Aí quando você vai fazer a lição, você fica muitas vezes preso, não é nem no que importa, que é a regra, que é a informação ali. Você fica preso tentando ler os exemplos, as palavrinhas do exemplo. Então, dou essa dica para vocês. Pegue aí 10, 15 minutos do dia, pode abrir a Bíblia, aí eu pego esse PDF, vocês têm, né? Eu mandei para vocês, se não acredito. Acredito. Abre qualquer parte, pega e vai ler. Qualquer coisa, manda para mim, professor, ó, eu li o versículo tal, e manda o áudio. Eu vou falar, ó, tá legal, isso aí mesmo. Ou, ó, aqui, enfim, eu vou corrigir. Certo? Muito importante essa fluência, muito, 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 muito importante. Até eventualmente você vai pregar ou fazer um estudo, alguma coisa, você vai ter que falar, né? Então vem do hebraico tal. Eu já vi muita gente, vem do hebraico tal, e a pessoa fala uma palavra lá, você fica pensando, mas o que tá falando? Não tem nada a ver. E realmente ela estudou, só que na hora de falar ela tá falando tudo totalmente errado. Ok? Beleza? Então tá bom. Alguma observação, alguma dúvida? Perfeito. Então, na próxima aula, se Deus permitir, nós vamos entrar continuar substantivo, né? Vamos falar aí sobre os números, tá? Vou mandar aí os exercícios já para você, a apostila com exercícios para vocês, né? Para vocês saberem toque substantivo. E aí, na semana que vem a gente vai falar dos números, né? O plural, tá? Singular, plural. E o dual, né? O hebraico ele tem o dual, que é algo que não tem no português.
que é diferente. Então tem o singular, o plural e o dual, ok? Então tá bom. Aí vocês me perdoem o atraso de hoje. Também a aula tá um pouco mais enxuta hoje, mas eu acredito que tem bastante informação já, tá bom? Ok? Então, se Deus permitir, na próxima terça, nos encontraremos, né? Já aí, a partir da outra terça já fica mais tranquilo, já vai ter passado a eleição, pelo menos o primeiro turno, né? Tá bem corrido, mas continuamos aí firme e forte. Ok. Tá bom, então. Ok. Muito Ok, obrigado. obrigado. Estou à Obrigado, disposição. professor. Estou percebendo os senhores muito silenciosos ao longo dos dias. Esperaria aí mais perguntas, mais observações, tá? Tá ok. Eu volto a dizer, gente, o hebraico ele não é complicado, tá? Uhum. Ele é estranho, mas ele não é complicado, ele é estranho. E essa estranheza você só quebra se tornando íntimo dele. E se você não fizer esse trabalho diário, ainda que seja rápido, você não quebra a estranheza, tá? Eu volto a dizer, se algum dia você for estudar o grego do Novo Testamento, você vai ver, aí é algo difícil, as regras, a conjugação, enfim. O hebraico, ele não é tão difícil, só que ele é estranho, tá? Então, quebra essa estranheza aí para você prosperar. Em nome de Jesus, tá bom? Então, muito Tá obrigado. ok. Fiquem na paz, Obrigada. abençoe, shalom, boa Amém. semana. Shavuot, Deus Amém. boa abençoe. semana Igualmente. para vocês. Até Amém. mais. Até Deus mais. Tchau. abençoe. Tchau. Amém, tchau.